Fala, CryptoTraders! O Bitcoin está trabalhando dentro de um padrão de queda recentemente. E eu vou mostrar para vocês exatamente o que esperar para os próximos dias. Se você quer saber como se posicionar melhor no mercado, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar e esmiuçar passo a passo aqui o que pode acontecer. Meu nome é Cauê e este é o Crypto Daily de hoje. E hoje eu vou começar com vocês desde o gráfico mensal e trazer algumas informações importantes e depois eu vou dar zoom para a gente entender um pouquinho melhor do curto e médio prazo. Tranquilo? Então vamos de gráfico. Olhando para o gráfico mensal, e aí aproveitando que a gente teve o fechamento de fevereiro ontem, a gente já começa ele já começa a indicar para a gente uma forte rejeição nessa zona aqui dos 25 mil dólares. E aqui a gente tinha duas barreiras muito importantes, que é o topo que a gente fez aqui em agosto de 2022 e a média móvel exponencial de 12 períodos, que segurou bem o preço aqui. Como a gente tem duas barreiras muito fortes no gráfico mensal, é natural que a gente não consiga romper isso de uma vez, a não ser que entre uma abrupta, uma força compradora muito forte. Então tivemos a rejeição nessa zona e é natural que a gente precise que o preço esfrie um pouco, que a gente acumule um pouco, junte um pouco mais de força para a gente conseguir romper isso de uma forma mais saudável. E aí quando a gente dá zoom em tempos gráficos menores, a gente começa a ver o quanto essa barreira começa a se tornar importante e relevante para a gente. Quando a gente acompanha a movimentação de preço no gráfico de 12 horas e olha para toda essa movimentação de alta, que trouxe a gente para os 25 mil, a gente começa a enxergar um padrão já de reversão. E esse padrão, por demonstrar a exaustão da força compradora, ele é um padrão de reversão e pode indicar uma correção um pouco mais próxima no Bitcoin. Então o preço vem trabalhando dentro dessa cunha ascendente. A cunha ascendente ela é caracterizada por renovar topos sem continuidade de alta. Então eu renovo um topo, crio um topo maior, mas esse topo maior não é muito distante do topo anterior. Venho testar a base da minha cunha, tento gerar força para gerar uma nova movimentação de alta. Quando eu gero essa movimentação, eu rompo o topo anterior, mas com menos força, ele fica mais próximo ainda do topo anterior. E aí nesses movimentos eu vou exaurindo toda a minha força compradora até o momento que eu inicio uma correção um pouco maior para a gente conseguir capturar a liquidez e ter um pouco mais de força para a gente continuar essa movimentação que a gente viu no gráfico mensal, por exemplo. Então, dado que o Bitcoin está trabalhando dentro desse padrão de reversão, esse padrão de queda em tempos gráficos menores, a gente já começa a entender que essa barreira no gráfico mensal vai segurar a gente, pelo menos por enquanto, para que a gente estabeleça uma nova base de preço, a gente acumule forças para a gente conseguir romper e continuar essa movimentação. Enquanto o Bitcoin ainda não perder aqui a faixa dos 23 mil dólares, a maior probabilidade é que a gente continue trabalhando dentro desse padrão e aí a gente abre possibilidades de shortar aqui próximo ao topo e próximo a essas zonas de resistência. Qualquer movimentação que não tenha continuidade, a gente pode usar como parâmetros de entrada para que a gente consiga acompanhar toda essa movimentação de correção depois. Então, com o Bitcoin apresentando uma movimentação, um padrão de reversão de tendência, a gente também começa a buscar esses padrões de reversão de tendência em altcoins, porque aí a gente vai buscar melhores assimetrias para de repente shortar e a gente vai procurar moedas mais fracas que o Bitcoin, porque aí a probabilidade dela cair um pouco mais. E aí eu vou trazer alguns padrõezinhos que eu estou acompanhando aqui para vocês também. O primeiro é a DOT. A DOT também tem a possibilidade de formar o ombro, cabeça e ombro. E aí esse padrão de reversão a gente pode atuar buscando a formação do ombro direito para que a gente consiga surfar toda a movimentação, toda a correção depois. Matic está formando também um padrão parecido, possibilidade de formar um ombro, cabeça e ombro. Temos a PT formando um triângulo descendente, o preço vem trabalhando, a força compradora vai perdendo cada vez mais força, e aí a gente inicia uma correção um pouco maior. FTM está num padrão parecido, Mana também está num padrão parecido. Espero que tenha ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta,
mande para seus amigos também, que também são investidores. Segue a gente também nas redes sociais e até uma próxima.